A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, sou evangelista e missionário de crianças, trabalho principalmente com crianças em situação de risco e esse é nosso curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Nós estamos falando sobre o aconselhamento pastoral na prática. Então nós dividimos essa aula em 3 partes para te ajudar a compreender muito esse assunto, que é muito importante de tudo que você aprendeu. Esse é uma das partes mais importantes no aconselhamento pastoral. Na primeira parte dessa aula, nós falamos um pouquinho sobre o ambiente do aconselhamento pastoral. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de segurança no aconselhamento pastoral de crianças e na última parte sobre as técnicas de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Se você não assistiu a primeira parte, assista, é muito importante para que você tenha o pleno conhecimento sobre o assunto. Lembrando sempre, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu like, diga o quanto essa aula abençoa a tua vida, comente desse curso com outros líderes de Ministério Infantil, outras pessoas que gostam do assunto. A tua referência pode nos ajudar muito, ajudar outras pessoas no conhecimento do aconselhamento pastoral no Ministério com Crianças. Nós vamos falar um pouquinho então nessa aula sobre protocolo de segurança no aconselhamento pastoral. Se você ainda não sabe, nós temos uma igreja de criança na cidade de Campinas e nossa missão é trabalhar com crianças em situação de risco. Então, quando nós começamos a trabalhar com essas crianças, nós percebemos já de início o quanto é importante um protocolo de segurança para trabalhar com essas crianças. Porque muitas vezes os voluntários vêm de boa vontade, mas tem pessoas que às vezes entram no nosso meio para usar de oportunismo e acaba às vezes você querendo ajudar uma criança e essa pessoa acaba complicando toda a situação, todo um trabalho sério que você vem desempenhando. Então, desde o começo do nosso trabalho, nós elaboramos algumas regras de protocolo de segurança para aquelas pessoas que trabalham conosco entenderem que é importante ter essas regras e cumprir realmente essas regras, primeiro para proteção, para que a criança não venha sofrer algo que venha comprometer essa criança e para o seu bem-estar. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o protocolo de segurança no aconselhamento pastoral do Ministério Infantil. Pastor, o que é um protocolo? São regras de comportamento e ações. Então o protocolo de segurança são regras de comportamentos e ações que têm como objetivo proteção da criança e proteção do seu bem-estar. Então o protocolo de segurança no aconselhamento pastoral do Ministério Infantil é o que? Regras de comportamentos e ações. Qual é o objetivo? Proteção da criança, dando segurança e protegendo o seu bem-estar. Então é para isso que serve o protocolo de segurança no aconselhamento pastoral do Ministério Infantil. Então ele visa proteger a criança e oferecer bem-estar, não oferecer situações que venham comprometer o bem-estar da criança. Então é muito importante você ter esse protocolo. Lembrando sempre, o protocolo de segurança, tanto seja no aconselhamento de criança como no Ministério Infantil, ele deve ser por escrito. Então todas as pessoas que vão participar do trabalho de aconselhamento ou participar do Ministério Infantil, ele deve saber o protocolo e é importante ter pessoas que fiscalizem para o cumprimento, para que situações desagradáveis no Ministério Infantil não aconteçam na tua igreja e nem na minha igreja. Então a gente deve tomar cuidado com isso. É muito importante, então, você ter esse protocolo de segurança. Então ele visa o bem-estar da criança. Pastor, para que serve então o protocolo de segurança? Primeiro, prevenção de abuso. Então nós temos um protocolo para prevenir o abuso infantil. O abuso infantil é muito comum, infelizmente a gente vê muitos casos acontecendo. Então quando você tem um protocolo de segurança, primeiro você vai trabalhar com prevenção do abuso infantil. Então não deixar que essa situação aconteça com as suas crianças. Então, o protocolo de segurança serve para prevenção do abuso infantil. E outra coisa, a prevenção de negligência.
Existem situações que precisam ser tomadas, atitude jurídica. Muitas vezes você, conselheiro, você, minha irmã, você, meu irmão, vai ter de extrapolar o ambiente da igreja. Então, numa situação de abuso sexual, uma situação que está comprometendo muito o bem-estar da tua criança, você vai ter de buscar outras medidas e muitas vezes você deve tomar cuidado, porque se você souber do caso e não tomar uma atitude, você pode ser negligente à situação. Então, o protocolo de segurança, ele vai prevenir o abuso em caso de negligência, ele também vai conversar com o conselheiro e dizer, olha, você precisa tomar essa situação, você precisa tomar essa atitude. Então, vai trabalhar esses dois aspectos que são muito importantes no aconselhamento pastoral de crianças. Outra coisa, ele vai promover um ambiente seguro no aconselhamento pastoral infantil. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque no aconselhamento a gente pode agravar a situação. Então é muito importante que o conselheiro esteja bem treinado, saiba o que fazer diante da situação para não agravar a situação. Então, quando você tem um protocolo de segurança, você vai promover um ambiente seguro no aconselhamento pastoral. Então, aquele conselheiro, aquela criança que vai passar pelo aconselhamento pastoral, ela não vai agravar a sua situação, ela não vai trazer uma situação desagradável, mas existe um ambiente seguro para aconselhamento pastoral, embasado nesses procedimentos de segurança. E outra coisa importante, ele vai dar credibilidade e confiança ao teu trabalho. Então, quando um pai, uma mãe, você for conversar e dizer, olha, eu preciso prestar um atendimento emocional para o teu filho, fazer um aconselhamento, vai ter credibilidade, principalmente da igreja. A igreja vai dizer, não, realmente o trabalho é sério, existe um protocolo de segurança, existe algo protegendo as nossas crianças. Então, traz uma grande credibilidade ao trabalho prestado pela igreja. E isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, porque infelizmente muitos trabalhos não prosperam, não conseguem ser eficazes por falta de credibilidade da igreja local. Então, os pais precisam olhar para você que está trabalhando nessa área e realmente ver que o teu trabalho é sério e você pode ajudar a criança. E lembrando que a gente não só ajuda a criança, mas também toda a família. Então, é importante isso, ter esse protocolo de segurança. Para quê? Para proteger a criança em caso de abuso e negligência, para realmente promover um ambiente seguro no aconselhamento e dar credibilidade ao trabalho. Pastor, o que o protocolo de segurança deve abordar? Então, eu gostei do assunto, eu preciso fazer um protocolo de segurança para o meu ministério infantil, para o aconselhamento pastoral de crianças na minha igreja. O que eu preciso abordar no protocolo de segurança? Primeiro item, seleção de candidatos. Infelizmente, dentro do Ministério Infantil, falta muitas pessoas e normalmente a gente vê muito isso, pode vir fazer, e nós vemos muitas vezes pessoas despreparadas, pessoas que às vezes vai oferecer risco às crianças. Então, primeira coisa, o protocolo de segurança, ele deve ter realmente essa parte da seleção do candidato. Quem pode trabalhar no aconselhamento pastoral de crianças da igreja? Quais são os requisitos para que essa pessoa venha a ser um conselheiro de crianças dentro da igreja, dentro do ministério infantil? O que ela não pode ter, o que não pode estar no seu currículo. Então, eu preciso elaborar, primeiro ponto importante, critérios de seleção de candidatos, pessoas que realmente podem estar envolvidas e trabalhando com nossas crianças. Segundo ponto, treinamento dessas pessoas. Então, o protocolo de segurança vai trazer, olha, para trabalhar no aconselhamento pastoral de crianças da minha igreja, ele precisa ter um treinamento, precisa ter um conhecimento básico sobre o assunto. Então, você colocar um protocolo também sobre o treinamento e capacidades dessa pessoa. Muitas vezes, olha, você não tem o treinamento no aconselhamento, você pode dar o apoio, mas não pode fazer aconselhamento. Então, eu preciso ter um item que vai ter sobre seleção de pessoas, o item sobre a qualificação desses candidatos que eles precisam ter. Terceiro ponto importante na seleção do candidato, verificação dos antecedentes criminais dessa pessoa.
Essa pessoa que está trabalhando com as nossas crianças é uma pessoa idônea, não há casos de abuso, não há casos de violência contra a criança. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ah, pastor, mas eu creio que Deus transformou a vida, que Deus libertou, que Deus, eu também creio nisso, mas eu não posso colocar as crianças em perigo, então eu preciso ter essa verificação. Pode-se trabalhar em outros departamentos, mas no aconselhamento de criança, essa pessoa, infelizmente, não pode trabalhar por causa da situação anterior. E isso é muito importante, você não está discriminando ninguém, você está apenas zelando para o bem-estar da criança. Então, você precisa tomar cuidado e fazer essa verificação de antecedentes do candidato, para realmente você não colocar as tuas crianças numa situação de perigo. Outra coisa importante, procedimentos de atendimento. Então, como deve ser o procedimento de atendimento? Como essa criança vai ser atendida? Então, ter realmente como vai ser o atendimento dessa criança. Esse procedimento de atendimento é muito importante de como a criança será atendida no aconselhamento pastoral. Então, elaborar tudo isso, pensar em tudo isso para ajudar as crianças. Outra coisa importante que deve ter no protocolo de segurança, envolvimento da família. Então, uma criança, ele é um menor, então você, quando for fazer o aconselhamento, a família deve estar a par de tudo aquilo que está acontecendo. Então, fez o atendimento, você pode conversar com a família sobre os tópicos que foram abordados no atendimento, sem especificar profundamente o que foi falado, mas dizer, olha, nós conversamos sobre esse assunto, sobre esse outro assunto, mas a família deve estar envolvida. Então, você precisa tomar cuidado com isso, para não fazer nada sem o conhecimento, sem o consentimento dos responsáveis. Então, eu preciso tomar esse cuidado. Então, envolvimento da família. Então, o protocolo deve dizer, olha, no aconselhamento de crianças, a família deve estar ciente, então deve fazer parte do protocolo. Outra coisa importante do protocolo de segurança, protocolo de comportamentos inadequados. Então, quais são os comportamentos que não é permitido ao conselheiro ter? Talvez o toque físico na criança, estar em ambiente fechado sozinho com a criança, assuntos inadequados. Então, eu devo tomar todo esse cuidado. Então, devo ter um protocolo de comportamento adequados e comportamentos inadequados por parte do conselheiro, para avisar, como a gente já disse, a proteção da criança. Outra coisa importante, nós precisamos ter um programa de revisão dos protocolos. Então, muitas vezes o protocolo que eu tenho não está atendendo, outras vezes ele vai estar ultrapassado. Então, de quanto em quanto tempo os protocolos de segurança vão ser revisados? Outra coisa que nós precisamos ter, uma equipe de fiscalização. Esses protocolos estão sendo cumpridos? Quem vai fiscalizar isso? Quem vai dizer realmente, olha, não está sendo cumprido ou está sendo cumprido? Quem vai advertir? Quem vai punir na quebra do protocolo? Então, precisa estar tudo isso definido no protocolo de segurança. Outra coisa importante, elaboração de documentação. O que seria essa elaboração de documentação? Quem foi atendido, que data ele foi atendido, em que horário, quem foi que atendeu, qual foram os tópicos da conversa com a criança. Então, eu preciso ter essa documentação, porque numa necessidade eu tenho tudo documentado. Então, eu preciso elaborar documentação de atendimento, porque isso causa segurança para quem está aconselhando e causa também segurança para aquele que está passando pelo aconselhamento. Então, preciso ter a documentação. E, por fim, suporte especializado. Então, criar uma rede de suporte especializado. Talvez um conselheiro tutelar, para que no momento que você precisa acionar algum caso judicial, você tenha para onde recorrer. Um psicólogo para ajudar uma criança que está passando por uma crise emocional muito forte, que você, como conselheiro, não consegue atender. De repente, um grupo de pastores que vão te ajudar em casos específicos, quando você precisa tomar uma decisão. Lembrando sempre que a gente já falou isso, nunca tome a decisão sozinha. Busque ajuda quando precisar. Então, tome cuidado com isso. Então, uma junta de pessoal especializado vai te ajudar bastante. Então, nessa aula, o que é importante eu saber? Eu preciso ter um protocolo de segurança
no aconselhamento pastoral. Esse protocolo ele vai visar o quê? A segurança e o bem-estar da criança no momento do atendimento. Esse protocolo ele precisa ter um critério de seleção de candidato, um critério de atitudes permitidas ou não permitidas dos candidatos do aconselhamento pastoral, critérios de fiscalização, então precisa ser fiscalizado, documentação sobre todo atendimento que as crianças vão receber, e isso vai ser muito importante para garantir o quê? Confiabilidade do teu trabalho, as pessoas vão olhar e vai ver que é um trabalho sério, vai trazer proteção para tuas crianças e o mais importante, fazer com que o teu trabalho tenha resultado. Então é muito importante elaborar esse protocolo de segurança. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Se você está assistindo esse curso e não se inscreveu no nosso curso, o link vai estar aqui embaixo. Se você quiser saber mais do assunto, WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o tio Rogério, estou aqui para te ajudar. Lembrando essa parte 2, se não assistiu a parte 1, assista, que vai falar sobre o ambiente do aconselhamento. Essa parte 2 falou sobre o protocolo e na parte 3 nós vamos falar sobre todas as técnicas de aconselhamento que você vai usar para aconselhar crianças. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.